A gestão da água virou um entrave nas cidades da macro-região. Com frequência, moradores se queixam de falhas no abastecimento, vazamentos e problemas estruturais que se arrastam há anos. Otimizar todo esse sistema é um desafio para os gestores. Esse é o assunto de hoje no Jornal da Clube. Agregando valor às comunidades, integrando a macro-região e formando opinião, no núcleo de jornalismo está o engenheiro Anderson Manzoli. Também aqui na Casa da Clube, em Ribeirão Preto, o advogado ambiental Fabrício Martins Pereira. E em Franca, o gerente da Sabesp, Alex Veronês. Anderson, eu começo com você, porque a gente precisa pontuar algumas coisas básicas para o telespectador entender. Muitas cidades sentem falta d'água nesse momento da estiagem, mas nem todas são impactadas pela falta da chuva, não é mesmo? Algumas cidades retiram sua água de reservatórios superficiais, ou seja, lagoas, represas, até rios. Mas Ribeirão Preto, por exemplo, conta com aquífero Guarani. Chovendo ou não chovendo, não falta água aqui na cidade, não é mesmo? Uma coisa importante que a gente precisa começar a pontuar é que existe uma diferença entre a falta de água, que é a ausência de você ter o recurso para você fazer a distribuição, e a outra coisa é o consumidor na hora que ele abre a torneira dele e ele não tem a água lá disponível. O que nós vemos muitas vezes é que o recurso, ele existe, ele está dentro de um reservatório e que o problema, na verdade, é a distribuição, é a gestão, é o manejo e o uso dessa água para que ela chegue até o cliente final. Então, por exemplo, se você tem uma tubulação que ela não é adequada, ela é muito antiga, ela não consegue comportar uma pressão para ser colocado na rede e você conseguir fazer com que essa água chegue em todos os pontos da cidade, fica difícil a gente dizer que existe, na verdade, uma falta de água no sentido da escassez do elemento. O que é diferente em alguns casos, em algumas cidades, que sim, você chega nos reservatórios, eles estão com uma quantidade muito baixa de água e, portanto, você não tem um volume de água suficiente para fazer a distribuição. E aí, a partir disso, você precisa fazer um racionamento ou até, em alguns momentos, ficar sem conseguir distribuir, porque o problema é realmente a falta do recurso. Agora, quando não tem a falta do recurso e sim uma má gestão na distribuição, aí a conversa é outra. Então, por exemplo, aqui em Ribeirão Preto, o que a gente vê é que muitos bairros estão reclamando de não estar conseguindo chegar a água até eles, mas você vai lá e você verifica que várias caixas d'água estão abastecidas, vários reservatórios de água estão abastecidos, existe vazamento muitas vezes nesses reservatórios ou em toda a tubulação até chegar. Então, não é a escassez da água, e sim um problema de gerenciamento e gestão de como essa água chega até as pessoas. Fabrício, então se a gente está falando de falta de gestão e às vezes até negligência, a gente precisa falar em responsabilização. Você, como operador do direito, acha que está faltando judicializar casos como esse? Está faltando fiscalização? O que falta para ter torneira com água o tempo todo? Felipe, na verdade, judicialização eu penso que não, pelo seguinte: tem uma ação civil pública que ela tramitou no passado aqui em Ribeirão Preto e que ela impôs ao município fornecer água a todos os bairros, inclusive esses bairros mais afastados, mais carentes, porque geralmente aqui na Zona Sul, no centro, não falta água. A falta d'água em Ribeirão Preto, geralmente, ela é pontual. Por essa ação civil pública, a prefeitura foi condenada, foi estabelecida uma multa diária, e a multa é pesada, né? Caso a prefeitura não faça o fornecimento de água. A prefeitura tem que fazer o fornecimento pelo seu sistema, né, de fornecimento regular, e caso não seja possível, ela é obrigada a fornecer de qualquer outra forma, a exemplo de caminhão-pipa para atender a população e não deixar ninguém sem água. Obviamente que é fato, né, que o fornecimento de água para o consumo humano, para a utilização humana, ele é fundamental, é um serviço essencial e que a sobrevivência do ser humano depende disso. Então, ela é obrigada, a Prefeitura de Ribeirão Preto já é obrigada, por ação do Ministério Público, a fornecer e não deixar faltar em lugar nenhum.
A responsabilização que a gente verifica é o seguinte: essa multa, caso a prefeitura tenha que pagar, caso ela não forneça a água para determinados bairros, né, tem que se verificar sim e apurar a culpa. A culpa de quem dentro da administração, por culpa de quem que está ocorrendo essa falta de água, essa interrupção no abastecimento urbano, uma vez que tem a determinação judicial, né, acatada pela ação do Ministério Público e multa diária fixada, porque quem paga essa multa é o erário, somos nós, são os contribuintes que pagam essa multa. Então, se sair dinheiro dos cofres públicos para pagar a multa, porque a prefeitura não está exercendo uma obrigação, inclusive judicial, né, de cumprir, evidentemente, que a apuração da responsabilidade administrativa, a probidade administrativa, tudo isso tem que ser fiscalizado, tanto pelo Ministério Público, que é o autor dessa ação, quanto também pelos vereadores, né, que exercem, o Legislativo exerce a função primordial de fiscalizar os atos do Executivo. Em Franca, a gente tem o gerente da Sabesp, o Alex Veronese, e é muito bom falar com quem opera no sistema de águas. Alex, a última grande estiagem, a última grande escassez de água em Franca foi em 2021. A cidade precisou fazer racionamento, inclusive. Agora, a Sabesp concluiu um investimento e diz que até 2080 essa situação está superada. Dá para explicar isso para a gente melhor? Sim, Felipe. O ano passado, a Sabesp inaugurou aqui a nova captação, né, o novo sistema produtor de água, que é o sistema produtor do Sapucaí-Mirim. Esse sistema ele tem capacidade de dobrar a nossa produção de água diária, certo? E hoje, esse sistema já está abastecendo a zona sul da cidade, né? Agora a Sabesp está trabalhando com as interligações internas aqui dentro da área urbana para chegar mais longe com essa água do sistema Sapucaí. Mas hoje, esse sistema já abastece a zona sul da cidade. E isso fez com que desse uma segurança operacional muito grande para nós, né? Além de tudo, é bom ressaltar também, né, que em 2021 nós tivemos um ano muito atípico em relação às chuvas, né? Esse ano, só para ter uma ideia, choveu mais de 40% da média histórica no período úmido, que é o período que vai de agosto a março. Isso está trazendo uma tranquilidade em relação à vazão dos mananciais, que hoje estão bem acima da média histórica também, né? Então, claro que a estiagem pode se prolongar, o regime de chuvas pode demorar, mas hoje a situação ela é acima da média histórica em relação à vazão desses mananciais. Manzoli, como o Alex bem apontou aí, nós temos momentos históricos de falta da água, de falta de chuva e momentos históricos de abundância de chuva. Dá para, com engenharia, aproveitar momentos como esse de 2023, onde a chuva foi farta, e não deixar faltar quando a chuva for escassa? Sim, é possível, fazendo-se reservatórios. Então, veja, quando a gente está pagando a nossa conta do uso da água, nós estamos imaginando que os órgãos públicos vão fazer uma boa gestão e um bom gerenciamento disso. Então, se você sabe que existe o risco de, em períodos, haver a falta de água, quer dizer, não é que eu tenho água e o problema é a distribuição, não, eu tenho o problema da falta da água mesmo. Então, o que eu preciso fazer? Nesses momentos onde eu estou com os reservatórios cheios, se prevê a possibilidade de se construir novos reservatórios para fazer, guardar essa água para o momento que eu realmente preciso dela, como um momento de estiagem. Então, é possível sim, isso é feito a partir de estudos de demanda, então a Prefeitura já tem as informações através do plano diretor de como é que a cidade vai crescer nos próximos anos, quais são os novos empreendimentos que serão lançados, qual é a população que se espera e que se cresça nos bairros nos próximos anos. Então, é possível a engenharia saber com antecedência, para uma perspectiva dos próximos 5 ou até 10 anos de previsão, qual que vai ser a demanda do uso de água, qual que vai ser o crescimento populacional e onde que vai estar essa população distribuída nos bairros, através do planejamento do plano diretor. Com esses dados e informações, é possível você fazer um bom planejamento a médio e longo prazo de como que você vai precisar armazenar essa água
para possíveis momentos de falta. É claro que pode acontecer uma situação atípica, uma seca não prevista e o projeto, a ideia não sair exatamente como planejado, mas é possível mitigar bastante sim esse problema da falta de água. Fabrício, vamos lá. A maior cidade da nossa macro-região, Ribeirão Preto, ela já desperdiçou até 62% da água que captava do aquífero Guarani. Hoje, a prefeitura diz que essa perda caiu para 40%. E ainda assim, a cidade está planejando, está estudando, nesse exato momento, a captação da água do Rio Pardo. Só que o Rio Pardo recebe poluição de toda a nossa macro-região. E nós não trabalhamos ainda uma política de diminuição desta poluição. Colocamos o carro na frente dos bois? Na verdade, eu penso que não, Felipe, pelo seguinte, realmente a cidade de Ribeirão Preto ela vem crescendo muito e vem aumentando muito, né, o consumo de água. Então, o que acontece? Não podemos continuar vivendo exclusivamente, né, da água do aquífero Guarani. Essa alternativa de captação da água do Rio Pardo, essa história a gente ouve já há vários anos, para não dizer para você décadas, né? Infelizmente, o planejamento em Ribeirão Preto sempre fica a desejar para o ribeirão pretano. Quando você faz a captação de água superficial, no caso aqui do Rio Pardo, você tem que fazer o tratamento da água, né? Por melhor que seja a qualidade da água captada, existe o tratamento para o consumo humano, que é obrigatório, a fluoretação e etc. Então, na verdade, a proposta de se captar água do Rio Pardo para o abastecimento de Ribeirão Preto é no sentido de tratar essa água para depois fazer o fornecimento, né? E penso eu, evidentemente, que os gastos vão ser talvez maiores, porque não vai bastar simplesmente tratar a água como a água que nós explotamos do aquífero Guarani para o consumo. Vai gastar um pouco mais justamente porque o Rio Pardo é um pouco mais poluído. Agora, Ribeirão Preto também pode colaborar para que o Rio Pardo seja menos poluído, com fiscalização mais intensa dentro do nosso município e até o sistema cooperativo com outros municípios, uma vez que nós temos uma cidade que, na verdade, é uma região metropolitana. Então, penso que é necessário já fazer algo que já deveria ter sido feito há décadas atrás, que é a captação de água do Rio Pardo. Porém, o maior problema que nós entendemos hoje que Ribeirão Preto enfrenta realmente é o desperdício. 40% sendo desperdiçado na rede, isso é um absurdo, considerando o recurso natural, ou seja, a água explotada do aquífero Guarani. Tivéssemos uma perda de 10%, 15%, seria razoável, mas 40% é insuportável. A gente quer ver do governo municipal um planejamento, as medidas que estão sendo tomadas e serão tomadas a curto, médio e longo prazo para mitigar e resolver o problema da perda d'água em Ribeirão Preto. Alex, recentemente a nossa macro-região estreitou laços com representantes políticos de Israel, que é o grande expoente, a grande referência em tratamento de água mundial. E se a gente comparar a relação dos países árabes conosco aqui, por mais que a Sabesp tenha um trabalho exemplar no estado de São Paulo, o custo do tratamento de água nosso é muito caro. Não dá para melhorar essa situação, não? Olha, nós trabalhamos aqui na Sabesp, né, já com um controle muito grande tanto desses processos para tratar essa água, né, quanto para evitar, para minimizar a necessidade de água. Nós temos um controle de perda muito elevado, né? O que você falou, Israel, realmente é um exemplo, e até pelo índice pluviométrico do país, muito baixo, eles tiveram que correr atrás. Então, eles desenvolveram várias tecnologias para minimizar esse consumo de água.
E hoje, né, a Sabesp, pensando nisso, pensando em economizar no tratamento de água, nós temos aí um controle muito grande das perdas. A gente chama de perdas físicas, que é o que se perde na tubulação, nas ligações de água, e também nas perdas comerciais, né, que é o que passa no hidrômetro e não é computado. Então, a Sabesp trabalha com isso, principalmente em locais como Franca, porque Franca, né, diferente de Ribeirão, vocês acabaram de falar aí do Rio Pardo, do Aquífero Guarani, nós temos uma dificuldade de água muito grande. Por quê? Porque nós estamos num planalto, a 1.000 metros de altitude, então nós não temos mananciais com grandes vazões nas proximidades. Tanto que nós estamos buscando água no Sapucaí a 22 quilômetros de distância, a um desnível de mais de 300 metros de coluna d'água. Então, é o que você falou, o tratamento de água é caro, você tem que minimizar essa quantidade de água tratada. Por isso, economizar e racionar o máximo, né? Nós, hoje, Franca, ela trabalha com uma perda de 20% a 25%. Tá? Você fala assim, dá para reduzir? Dá. Só que existe o índice que a gente chama de índice econômico, né? Às vezes, se você controlar a perda de água, ela pode se tornar mais caro do que o processo em si. Tá? Então, a Sabesp tem esse cuidado e tenta tratar o mínimo possível. Participaram do Jornal da Clube deste sábado, no Núcleo de Jornalismo, o engenheiro Anderson Manzoli. Também aqui na Casa da Clube, o advogado ambiental Fabrício Martins Pereira. E em Franca, o gerente da Sabesp, Alex Veronês. A todos o nosso muito obrigado.